Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. A vida após a morte, ressurreição, o céu, o inferno e o purgatório. Esta é uma das etapas mais bonitas do curso Fé Católica. É quando nós vamos falar da nossa vida plena, da vida após a morte. Eu sou testemunha da ressurreição. E esse testemunho que eu falarei a vocês, embora alguns já escutaram, mas vale a pena repeti-lo. Eu estive há 2 meses atrás, na mesma cidade onde aconteceu este milagre. Dezenas de pessoas que ainda são da igreja testemunharam, lembram, conheceram a pessoa. E aqui em Goiânia tem também várias pessoas que testemunharam. Portanto, o que eu falarei a vocês tem pelo menos 100 de testemunhas. A ressurreição de uma criança. Eu estava na cidade de Rubiataba, isso tem uns 12 ou 13 anos atrás. Estávamos rezando diante do Santíssimo Sacramento, quando a senhora trouxe uma criança sem vida nos braços, tirada da UTI de um hospital que ficava bem ao lado daquela capela em que nós nos encontrávamos. E aquela mulher, vendo que os batimentos cardíacos daquela criança haviam cessado, que ela já não respirava mais, e que embora ela mantivesse os olhos abertos, os olhos não piscavam mais e não tinha mais reflexo nos olhos. E ela chegando, adentrando aquela capela, ela sabendo que eu sou um ministro de oração, ela veio até mim, embora houvessem outras pessoas na capela, também da equipe de Goiânia. Ela disse: Roberto, reza com esse neném que ele morreu. E ela praticamente jogou a criança em meus braços, que aparentava ter em torno de mais ou menos 1 ano. Mas depois eu fiquei sabendo que tinha 1 ano e meio, mas era pele e ossos. O corpinho, marcas de pancada, os olhos abertos, semicerrados e não fechavam mais nem abriam. E eu abracei aquela criança e olhei para o Santíssimo Sacramento e perguntei para Jesus: Senhor, o que eu faço? E Jesus falou aqui dentro do coração, não foi no ouvido, mas foi aquele calor dentro do peito, como se ele movesse meus pensamentos e falasse dentro de mim: ama esta criança como meu pai a ama. Era como se eu tivesse nos meus braços um de meus queridos filhos, Lorena, Lucas ou Gabriel. Era o mesmo amor. E eu abracei aquela criança e disse a ela: neném, não morre não, volta para a vida. O Pai do céu te ama. Em nome de Jesus, volta para a vida. E eu repeti uma 2ª vez, apertando aquele rostinho já contra o meu pescoço: em nome de Jesus, neném, não morre não, volta para a vida. E eu senti naquele momento um respirar da criança, olhei para ela, ela olhou para mim, fechou os olhinhos e emocionado comecei a chorar. Eu já podia sentir aquelas batidas apressadas do coração dela contra o meu coração. Mas o que mais me impressionou foi que naquele momento eu tive uma visualização, uma imagem mental de um pai espancando uma criança de berço, de braço. Eu tinha certeza de que a criança de braço que havia sido espancada era aquela que estava em meus braços. E eu comecei a me fazer de pai daquela criança. O amor do pai que me envolvia naquele lugar era o mesmo amor por um filho. E eu pedia perdão no lugar de um pai que não soube amar a criança. E eu fui me fazendo de pai. Nenê, me perdoa pelo amor de pai que eu não lhe dei. Me perdoa pelos maltratos. E fui chorando, e a Vilma, que é uma amiga nossa, que também é da equipe de Goiânia, ela disse que eu fiquei mais ou menos 25 minutos com a criança nos braços e chorando. Por fim, veio paz no meu coração, e aquela paz era a nítida certeza de que Deus havia escutado a oração desse pobre servo, desse pequenino servo do Senhor. Devolvi aquela criança com vida, aquela mulher que, muito emocionada, contou que aquela criança havia sido abandonada na porta de sua casa, tão desidratada, subnutrida, com inanição tão grande que, ao ser levada para o hospital, os médicos examinaram: olha, está em coma. E se sair desse coma, não terá uma vida normal, mas uma vida vegetativa em cima de uma cama. E ela contou o porquê. O pai que abandonou a criança. Com pouco mais de 1 ano de vida, o pai colocou na cabeça
que aquela criança não era seu filho legítimo. E aquela criança, de tanto ser espancada quando chorava, já não queria mais viver porque faltava ali a força que nos move a viver. Amor. Essa é a força que nos move a viver. Amor, e sem amor, não há motivo de viver. Quase um ano depois, aquela mulher me encontrou no ginásio Santo Agostinho, após uma pregação, e ela segurou na minha mão, deu uma grande rodada, olhou para mim. Você se lembra de mim? Eu falei, não. É tanta gente que aparece na vida da gente. Não lembro, eu sou agora a mãe adotiva daquela criança que está andando, correndo, e já foi declarada perfeita pelos médicos. Porque o amor de Deus trouxe de volta a vida não só de uma criança que estava morta, mas uma vida de alguém que não queria mais viver. Eu sou testemunha da ressurreição. Por isso, ao ler esse Evangelho de São João, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, eu começo já pensando no capítulo 12, versículo 14, quando Jesus diz assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores ainda, porque vou para o Pai. E ao olhar essa ressurreição de Jesus, eu sou testemunha que aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que Jesus. E maiores ainda, porque Ele faz no nosso lugar. Daí que não temos nada que nos orgulhar, porque Ele mesmo que faz em nós. E o capítulo 11 do Evangelho de São João, ele é maravilhoso. É uma das páginas mais bonitas e um dos milagres mais lindos de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Para uma pessoa benfeitora da Canção Nova, canceroso terminal. Eu fui chamado para fazer a oração, mas já estava terminal, todo inchado. E a família olhava um para o outro porque ele havia doado todos os seus bens para a obra de Deus. E a família olhava para mim sem entender como que uma pessoa tão boa estava sofrendo tanto na hora da morte. E eles se olhavam entre si e para mim, diante da realidade da morte que atinge também os maus e os bons, eles olhavam para mim, eu peguei essa leitura e repeti esse versículo. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. O mistério da morte atinge os bons e os maus. É um mistério porque esse mistério atingiu até Jesus. O Pai permitiu que seu Filho amado morresse. Quando olhamos para a realidade da morte, também choramos. Assim como Marta e Maria queriam impedir a morte de Lázaro, e Jesus permitiu que o luto abatesse sobre aquela família. E eu repeti aquela frase naquele quarto de dor, e quando repeti pela quarta vez, Senhor, aquele que tu amas está enfermo, o próprio enfermo, esse próprio benfeitor, colocou a mão no coração, Senhor, este que tu amas está enfermo. E ele mesmo repetiu o versículo seguinte que lembrava também de cor, porque era pessoa conhecedora da palavra, o versículo 4. A estas palavras lhes disse Jesus, esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Agora, toda passagem da morte para a eternidade já não é mais o fim. A morte não tem a palavra final mais. E essa enfermidade, a enfermidade não lhe causará morte. E ele falava, Senhor, essa enfermidade não me causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. E ele fechou os olhos dizendo, esse que tu amas está enfermo e está indo te encontrar. Meu Deus, que coisa linda. Que lindo, meus irmãos. Como é bom onde há fé. Onde há fé, a morte não é a palavra final.
Jesus ainda demorou 4 dias, mesmo com a notícia de que Lázaro estava doente. E Jesus fala claramente para os seus amigos, Lázaro morreu, mas eu irei ressuscitá-lo. Jesus é Senhor da morte. Por isso, quando Jesus vai para a cruz, não vejam a cruz como o patíbulo do carrasco, mas veja a cruz como altar, onde Cristo se imolou por amor. Ele deu sua vida, porque ele sabia que o Pai, no poder do Espírito Santo, tinha o poder de a retomar das trevas da morte. Jesus é Senhor da vida e da morte. E nesse momento em que Lázaro está morto já por 4 dias, aqui no versículo 17, a palavra do Senhor fala assim: a chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, que dá mais ou menos uns 3 quilômetros ou mais. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Versículo 20. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Diante da morte, esta deve ser a nossa atitude: correr ao encontro de Jesus. A morte é um sofrimento que nos atinge. A morte é uma certeza que nos atingirá. É a única saída para a morte, é correr ao encontro de Jesus. É o único onde nós temos a certeza da vida eterna. E eu tenho certeza dessa vida eterna. Eu vi na minha frente a vida retornar a um corpo morto. Eu sou testemunha disso. Eu não tenho dúvidas da vida eterna. E eu serei hipócrita em dizer a vocês que a morte é o fim. Se até mesmo um grão de feijão que descuidadamente cai no chão e cresce e se torna uma bela hortaliça, ainda mais nós que somos filhos de Deus, ao cairmos na terra amiga, nós também ressuscitaremos. Jesus tinha a palavra final sobre a morte. Então, diz assim no versículo 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão teria morrido. Versículo 22, mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Creio. Foi o que respondeu também Marta. Creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Dizendo isso, o que fez Marta? Marta correu onde estava Maria e chegou ao ouvido dela e cochichou: o mestre está aí e te chama. No momento da morte, quem nos chama é Jesus. Você já pensou que assim que você fechar os olhos, Jesus vai estar lhe chamando? Venha, minha amiga, venha, meu amigo. Valeu a pena você ter sofrido e ter amado e ter perdoado. Vem. Valeu a pena você ter desgastado a sua vida para mim. Vem, amigo. Eu estou aqui e te chamo. Os anjos dirão para você: o mestre está aí. Ele está lhe esperando. Imagina você abraçar Jesus. Porque ele fala em Apocalipse 3:16 seguinte: ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono. Você já pensou sentar ao lado de Jesus, colocar sua cabeça no ombro dele, chorar aquelas lágrimas de alegria e de saudade, dizer: como eu esperava por isso, como eu espero por isso. Então o que fez Maria? Maria correu ao encontro de Jesus. Versículo 32, quando Maria
chegou aonde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés. É próprio de Maria. Isso é próprio de Maria. Maria é aquela que estava lá no pé de Jesus, enquanto Marta, toda afobada. Lançar os pés significa reconhecer a divindade, significa ser discípulo. A Maria íntima de Jesus. E Maria diz assim: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante, são as mesmas palavras que Marta. Quando Jesus encontra Marta, Marta fala as mesmas palavras, mas agora Maria está prostrada. Maria está chorando nos pés de Jesus. A palavra é diferente. Maria é íntima. E a palavra de quem é íntimo de Jesus é diferente. Sabe o que Jesus faz? As palavras de Maria levam Jesus à emoção, a choro. Versículo 35 no hebraico é um versículo menor da Bíblia. Jesus chorou. Aqui no nosso português, Jesus pôs-se a chorar. No hebraico é Jesus chorou. 2 palavras. É o menor versículo da Bíblia. Mas um dos mais fortes. Diante da morte, até Jesus chorou. Quando a gente sente a morte de alguém que ama, pode chorar. Pode chorar. Mas o seu choro não pode ser o desespero. Porque Jesus tem a palavra final. Haverá um reencontro. Então Jesus se dirige ali ao sepulcro e fala: tire a pedra. Senhor, ele já cheira mal. E Jesus fala: não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Já cheira mal. E arrancaram a pedra do túmulo. E conta a tradição da igreja que o cheiro da morte, da carne fétida, da carne apodrecida, veio às narinas dos presentes. E é um dos principais motivos que as pessoas realmente viram a ressurreição, porque o cheiro daquela carniça veio às narinas, e é o motivo de que eles viram que realmente Lázaro ressuscitou, que Lázaro estava morto mesmo. Foi o cheiro fétido da morte. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora! E aquele que estava apodrecido há 4 dias saiu do sepulcro. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 44: e o morto saiu tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto com sudário. Jesus não entrou lá no sepulcro. O sepulcro tem degraus, o sepulcro está escuro, o morto está amarrado com o pé amarrado e a mão amarrada. Jesus não entrou lá e arrancou o sudário, não. Disse: Lázaro, sai para fora. Existem algumas pessoas que estão mortas em vida, porque perderam o objetivo de vida. A grande maioria dos psicólogos são unânimes em afirmar que as pessoas, sim, a depressão é doença física, é doença sim, mas ela tem uma origem, a perda do objetivo de vida. A pessoa não sabe mais por que viver e não quer mais viver. Teve tanta decepção, tanta perda, tanta coisa que não quer mais viver. E é preciso que a pessoa escute a voz de Jesus: vem para fora! E é preciso que aquele que está na depressão comece a sair com seus próprios pés. E sair com os próprios pés é querer viver. Se você não tem motivo de viver por causa das pessoas, você tem um motivo grande para viver: Jesus! Jesus é o seu grande motivo de viver. E Ele que deve mover você a viver. É assim que você começa a sair da depressão. Sim, os remédios vão ajudar, a medicina vai lhe ajudar, porque tudo isso concorre para o bem daqueles que amam a Cristo. Mas você tem que sair com suas pernas, porque é uma morte em vida a depressão. E Jesus quer que você saia com suas pernas do sepulcro em que você se encontre. Existe morte em vida, e também para essas Jesus tem uma ressurreição. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Mas Lázaro, ele teve uma ressurreição para essa vida, prefigurando a ressurreição final para a vida eterna, porque Lázaro também morreria. Tanto que, olhem aqui, capítulo 12, versículo 9 diz assim: uma grande multidão dos judeus veio a saber que Jesus lá estava e chegou não por causa de Jesus, mas ainda para verem a Lázaro que ele ressuscitara. Resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Então Lázaro depois seria martirizado, mas ele receberia a coroa da justiça. Nós morreremos. O que vem a ser a morte?
o que vem a ser a morte. Na nossa apostila, lá na página número 18, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos mostrar o que é a morte, lá no número 362 a 368. O Catecismo ensina, baseado na Escritura Sagrada, que no final de nossa vida terrena, esse corpo que é templo onde habita Deus, ele entra em corrupção. Esse corpo vira pó. Viemos ao pó e ao pó retornaremos. Mas a nossa alma, que é o princípio na teologia pneumatológica do homem, que é a essência do ser humano, que é a complexidade maior do ser humano, a alma, que é o sopro divino, volta para Deus. E no momento que o seu espírito está diante de Deus, há um julgamento particular e imediato. Quando morremos, o nosso corpo vai ao chão. E é por isso que a igreja, inclusive, aprova a cremação dos cadáveres. Porque em alguns lugares o sepultamento de pessoas já é impossível, já que existem certos extratos da decomposição do homem que poluem o lençol freático. Então a igreja, em certos lugares, inclusive, aprova a cremação, já que o corpo que nós receberemos na ressurreição do último dia, nada tem a ver com o nosso corpo mortal. Nada tem a ver com nossa carne. Mas a igreja manda que haja um sepultamento santo, porque esse corpo, esses restos mortais, eles serviram para a santificação da nossa alma. Após a nossa morte, abra agora em Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor é pródiga e clara em dizer para cada um de nós, como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Nós morremos uma só vez, diz a carta aos Hebreus. E a palavra também é mais clara, e logo em seguida vem o juízo. Queridos irmãos e irmãs, após a morte, há um julgamento particular e imediato que é distinto, que é diferente do julgamento do último dia, quando Jesus vier na sua glória, onde haverá o julgamento do pecado social, onde todo mundo na ressurreição do último dia receberá um corpo incorruptível, tão bonito quanto o corpo de Jesus transfigurado no Monte Tabor, em Mateus 17, 1 e seguintes. Quando você morre, há um julgamento e sua alma vai para junto de Deus. Mas a sua alma vai ficar aguardando o dia em que haverá a ressurreição da carne, ou seja, conforme 1 Coríntios capítulo 15, nós receberemos um corpo incorruptível. A nossa alma receberá uma forma, a nossa alma receberá um corpo espiritual, e isso na segunda vinda de Cristo. Qual que é a diferença daquilo que pensam os irmãos protestantes? Eles julgam que os mortos após a morte final, essa morte terrena, eles julgam que a pessoa fica dormindo, esperando o julgamento final. Não. A palavra de 2 Coríntios 5:10 mostra que após a morte, a pessoa não fica dormindo, ela comparece imediatamente diante do tribunal de Cristo. A pessoa não fica dormindo, mas a alma se apresenta diante de Deus. Ela vai estar diante de Deus. Veja, irmãos e irmãs, leia o que fala a palavra de Deus. Porque teremos que comparecer diante do tribunal, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem que tiver feito ou mal que tiver feito enquanto estava na vida do corpo. Mas ainda, abra em João, Evangelho de São João, 5, 29. O próprio Jesus vai falar que após a morte
vai haver esse julgamento, onde cada um vai receber o que mereceu, enquanto estava no corpo. Começarei no 28 para você entender o 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles, ao som de sua voz, e os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. No folheto do domingo, agora, do dia 17 de 11 de 2002, na catequese hoje, Eduardo Rodrigues da Silva, que é da equipe da CNBB, diz assim: é verdade que o juízo é realizado diante de Deus, após a caminhada terrena. Contudo, precisamos entender bem o sentido do juízo. Ele apenas revela a escolha que a própria pessoa fez durante sua vida. A morte nos levará ao encontro definitivo com Deus. Neste momento veremos toda a nossa história e nos perguntaremos: que tipo de vida tenho vivido? Cairão todas as máscaras e nos veremos como realmente somos. Não seremos julgados pelas nossas ações isoladas. Isso é bonito, hein? É o conjunto da vida terrena que revelará nossa própria escolha, conforme Mateus 7, 21 a 23. Deus não condena ninguém. Ele apenas respeita a decisão de seus filhos e filhas. E mais, insiste dia e noite para que vivamos da melhor forma possível. Olha que palavra bonita da CNBB. Linda. Ou seja, não é Deus que vai julgar você. No momento do encontro com Deus, você vai se ver diante de sua própria escolha. Ora, no céu é um lugar onde as pessoas só rezam, louvam. Santo gosta de fazer o quê? Rezar, louvar. Se você não aprender a rezar aqui na terra, o que você vai ficar fazendo no céu? Se você não aprender a perdoar aqui na terra, o que você vai ficar fazendo no céu? Se você não aprendeu a amar aqui na terra, o que você vai ficar fazendo no céu? Se você não aprendeu a ser puro aqui na terra, o que você vai ficar fazendo no céu? Portanto, o juízo, você vai se ver na hora, diante de sua própria escolha. E Deus respeita a sua escolha. Deus respeita a sua escolha. E Ele dá a oportunidade, Ele quer que todos se salvam, que ninguém se perca. Ele sempre está chamando o filho pródigo, Ele sempre está de braços abertos, mas Deus dá liberdade. E se o ser humano escolher no caminho da liberdade a violência, o pecado, o ódio, Ele vai respeitar a sua liberdade e Ele vai respeitar a sua escolha até o último momento. Deus respeita a sua escolha, porque Ele fez você um ser livre. Ele não fez um autômato. Você tem direito de escolher a Deus ou de não escolher a Deus. Entendeu o que é juízo particular? Entendeu o que devia ser juízo de Deus? Entendeu? Está claro? E que vai haver imediatamente esse juízo. E esse juízo vai mostrar qual é a sua opção. Aí duas realidades vão se mostrar. E eu vou falar primeiro da melhor de todas, o céu. Ah, mas o céu deve ser bom demais. Imagine, mas quem irá para o céu? Abra lá, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Somente os santos verão a Deus. E olha, Apocalipse 21 é pequenininho o capítulo.
Mas a fala é se alguém tiver proferido mentiras, se alguém tiver sido impuro, não entrará no reino dos céus. Não vai entrar. Quem tiver proferido mentira, quem for impuro, quem tiver ido para os ídolos, não vai. Ixi, Roberto, agora que a porca torce no parafuso mesmo, hein? Somente os santos verão a Deus. Sim, porque há escolha. E eu vou falar agora a vocês, meus queridos irmãos, de outra realidade. A realidade contrária ao céu. Nem o céu e nem o inferno são um lugar, mas um estado da alma diante de Deus ou fora de Deus. O céu é o gozo da dimensão de Deus na sua vida completa. O inferno é a dimensão da ausência completa de Deus em sua vida. Meu Deus, você foi criado por Deus para a felicidade, da qual Deus é o autor da felicidade. E se você afasta da felicidade, você tem um antídoto da felicidade, que é o inferno, que é o desgosto eterno, a revolta eterna, o ódio eterno, a violência eterna, a decepção eterna. Isso é inferno. E eu gostaria que você tomasse a apostila na página 19, que eu falo aquilo que vem a ser inferno. Tem várias passagens que falam que existe uma ressurreição para a condenação eterna. Mateus 5, 22 a 29, Mateus 13, versículo 42 a 50, Marcos 9, 43 a 48, e primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 15. Todas essas passagens, Jesus fala claramente que o inferno existe, que o inferno não é invenção de padre, que o inferno não é invenção, o inferno é uma realidade. E o Catecismo da Igreja Católica, número 1037, veja, eu deixei aí para vocês. Olha o Catecismo 1037, está escrito na sua apostila também. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistir nela até o fim. Então Deus não manda ninguém para o inferno. Para ir para o inferno é necessário uma aversão voluntária, consciente e persistente. A pessoa sabe o que está fazendo. É consciente, não é inconsciente. É uma aversão consciente e um consentimento consciente do pecado, sabendo que está fazendo algo errado. E o Catecismo 1035, veja, a igreja ainda alerta. É dever da igreja alertar. Veja, o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Isso aqui é muito duro, hein, gente? Olha, presta atenção. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Nem as crianças acreditam que o diabo tem chifres e rabos. Esse fogo significa a amargura, a decepção eterna, o remorso eterno da alma por não ter optado pelo amor, por não ter optado pelo perdão. A decepção, aquele que consome a pessoa por dentro para sempre. É uma dor profunda da alma.
não é um fogo carnal, um fogo material, mas é um desgosto profundo, e algumas pessoas já experimentaram pedaços do inferno em vida. Essas decepções profundas, esses desgostos da alma, principalmente quando a pessoa comete pecados graves e vê que está na lama, que errou e que fez algo grave que não tem como voltar atrás, como muitas vezes até mesmo coisas profundas. Um dia, uma pobre mulher chegou para o cura d'Ars e disse: será que meu filho foi para o inferno? Por quê? Disse São João Maria Vianney: meu filho saltou de uma ponte até uma pedra, suicidou. Ele cometeu um ato bárbaro. Então o cura d'Ars respondeu: não, a senhora pode continuar rezando por ele, porque entre a ponte e a pedra está Deus. Nenhum de nós pode fazer um julgamento premeditado de quem foi para o inferno e quem foi para o céu. Esse julgamento cabe só a Deus, porque só Deus é que revela naquele último momento a escolha, a opção de vida, a opção de eternidade de cada um. A opção de estar com Deus ou de não estar com Deus. É essa a opção nossa, ou o céu ou o inferno. Porém, meus irmãos, é o grave dever da igreja, ainda na página 20 da apostila, eu tirei alguns extratos importantes do documento do Papa Paulo VI, o documento intitulado Livra-nos do Mal. É uma alocução do Papa Paulo VI na audiência pública da semana de 15 de novembro de 1972. Veja o que o Papa fala a respeito da realidade do demônio. É aquele que batalha contra a sua salvação. Jamais chame o demônio de inimigo de Deus. O demônio é inimigo do homem, o inimigo da nossa salvação. Ele nunca foi Deus, ele é uma criatura, um anjo feito por Deus e que irrevogavelmente escolheu, fez a opção do mal, da violência. E ele já está vencido pela cruz de Cristo. E ele sabe que está chegando a hora em que será levado para o abismo eterno, de onde não sairá jamais. A permissão de Deus em deixar que o demônio continue causando mal no mundo é um mistério, mas Deus é poderoso em transformar todo o mal do demônio em bem para a nossa vida, como diz em Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Cristo. Já que o mal do demônio não é um mal total, mas parcial, porque ele não pode mais impedir a salvação eterna do homem. Mas aqui a igreja faz um alerta. Nós temos um inimigo que batalha contra a nossa salvação, que não quer a bondade, que fica imiscuindo entre nós e Deus para colocar-nos contra os planos de Deus e optarmos pela maldade, pela violência e pelo ódio. E o Papa então alerta: atualmente quais são as maiores necessidades da igreja? Quais são? Formação de novos padres? Catequese das crianças? Não, olha, não deixeis considerar a nossa resposta simplista ou até supersticiosa e irreal. Ou seja, não pense que eu estou falando algo irreal, supersticioso. Uma das maiores necessidades é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. E ele fala, aqui no meio de um dos parágrafos do documento, o mal já não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência. Um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. No outro trecho do documento ainda diz assim: sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência desta realidade. Ou melhor, veja bem, irmãos e irmãs, olha o que diz o Papa. Aqueles que recusam a admitir a existência de uma personificação do mal
de um anjo decaído, de alguém que é uma realidade misteriosa. Aquele que diz que o demônio não existe, ele sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos. E existem alguns hereges, até mesmo religiosos e religiosas, por aí, afirmando que o demônio não existe. O Papa afirma que o demônio não é apenas o mal do mundo, não é apenas a maldade do mundo, mas há uma personificação do mal. Há uma criatura que se opõe entre nós e a salvação. Aqueles que falam que o demônio não existe, é herege. E como herege deve ser tratado? Com quem vocês ficam? Com esses por aí que falam que o demônio não existe, ou com a palavra oficial do Papa e com a igreja? Com quem vocês ficam? Com o Papa e com a igreja. Esse é o final da primeira parte da pregação Ressurreição, Céu, Inferno e Purgatório. Nós iremos falar agora um pouco sobre o pecado mortal, pecado venial. Os mortos não estão dormindo. E também ainda nós falaremos principalmente sobre o purgatório. Para você pesquisar sobre o pecado mortal, 1854 e seguintes, Catecismo da Igreja Católica, assim a Igreja define como pecado mortal. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Exemplo, Catecismo da Igreja Católica, 2272. Eu vou dar um exemplo de um pecado mortal que a pessoa faz deliberadamente e conscientemente. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona como a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto seguido de efeito incorre em excomunhão, letra e sentença imediata de excomunhão. A pessoa que cooperou, que deu dinheiro, o médico que fez o aborto, a pessoa que cometeu o aborto, estão excomungados pelo próprio fato de cometer o delito e nas condições previstas pelo direito canônico. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta assim a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente, morto, e a seus pais e a toda a sociedade. Não me venham dizer que a mulher tem direito sobre o seu corpo. Aquele coraçãozinho que está batendo dentro dela não lhe pertence. E bate num compasso diferente do compasso da mãe. Se a mãe tem direito ao seu corpo, não tem direito a sacrificar a vida de um inocente. Um pecado não justifica o outro. Ah, mas a pessoa foi estuprada. Aí você vai cometer um estupro também matando a criança? Vai? Então deixa a criança nascer. Se você não quiser a criança, doe ela. Mas não cometa também um pecado que cometeram contra você. Nada justifica um aborto. O corpo da criança não lhe pertence. A partir do momento em que a criança é gerada no ventre materno, ela já tem alma. A alma é o momento do encontro do espermatozoide com o óvulo, é o momento em que Deus já concede a alma. Aquele óvulo microscópico, menor do que a ponta de um alfinete, já contém todos os gametas, já contém todos os genes necessários para formar uma vida. Aquele cisquinho do tamanho de uma ponta de alfinete já tem todas as características para formar um ser humano. E isso é milagre de Deus. E esse milagre de Deus não pode jamais ser interrompido, porque você não pode ser o juiz de uma vida da qual você não foi o autor. Glória a Deus. Entendendo o que é juízo, o que é pecado mortal, é feito conscientemente e deliberadamente. E pecado venial são aqueles pecados dos quais incorre a falta de caridade. São os pecados menores que vêm a partir do pecado capital. Pecado mortal também é chamado de pecado capital, que vem da palavra latina caput, cabeça.
Onde entra a cabeça, o corpo passa. Então os pecados veniais são aqueles que vêm a partir dos pecados mais graves. Preguiça, indolência, vaidade. São pecados em que são menos graves, mas que também nos privam da graça celestial. E esses pecados de São João, existem pecados que não são esses pecados mortais, que não levam à excomunhão eterna. Existem pecados, esses pecados pequeninos, que não impedem que você ganhe a salvação. Vamos ver, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 16 e seguintes. São João fala que os pecados veniais, esses pecados pequenos, não nos privam da visão celestial. Não nos privam da salvação, mas nos impedem de sermos perfeitos no amor. E eu vou ler na tradução de João Ferreira de Almeida. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não o toca. Portanto, esses dois versículos, principalmente o 16 e o 17 do capítulo 5 da primeira carta de São João, são muito claros em dizer que há pecado que não é para a morte. Mas todo pecado tem que ser pago. Todo pecado constitui um delito. Embora não nos impeça de termos a vida eterna e plena, eles nos privam imediatamente do contato com Deus. Ixi. Abra em Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26. E aqui Jesus vai dizer-nos claramente que todo pecado, mesmo pequeno, vai ter que ser pago. Versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil, o último centavo. Então, até mesmo aquelas querelas, aquelas pendengas, fiquei de mal, procura enquanto você é vivo entrar em acordo. Do contrário, você vai ser jogado na prisão. E você não vai sair dali enquanto não tiver pago o último centavo. Quando Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Negar Deus. É não querer Deus. Eu não quero Deus. Eu quero ir para a droga, eu quero ir para a morte, eu quero assassinar, eu quero o diabo na minha vida. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. É negar a salvação, é negar Jesus e é atribuir as coisas de Deus ao diabo. É ver o milagre da Eucaristia e dizer, isso aí da Eucaristia é diabólico, isso é pecado contra o Espírito Santo. É atribuir as coisas de Deus ao diabo. E lá no capítulo número 12 de Mateus, versículo 31 a 32, Jesus fala assim, portanto eu vos digo, versículo 31, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Por que a blasfêmia e o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado? Porque a pessoa escolhe o mal. Eu quero o mal, eu não quero o bem. E eu acho bom fazer o mal e não o bem. Então a pessoa não tem como ser salva. Ela não quer nunca fazer o bem. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Eu estou lendo na Bíblia João Ferreira de Almeida. Então, Jesus está dizendo aqui que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Nem nessa vida e nem após essa vida. A conclusão clara que a gente chega a isso. Que há pecado que pode ser perdoado no futuro, após a morte. Menos pecados graves e menos os pecados contra o Espírito Santo. Vocês estão vendo claramente que existem pecados que não vão para a morte. Mas esses pecados têm que ser pagos. Tem que ser pagos.
E Jesus fala que o único pecado que não vai ser perdoado no século futuro é o pecado contra o Espírito Santo. Então, o único pecado que não é perdoado no século futuro é o pecado contra o Espírito Santo. O que nos leva à conclusão que outros pecados pequenos podem ser perdoados após a morte. Aqueles que não levam à excomunhão eterna, que segundo São João, em 1 João 5, que nós vimos, aqueles pecados pelos quais a gente pode até orar por eles. Mas há pecado que não se pode orar por eles. Há pecado mortal que não adianta. Esse, após a morte, não há conversão. Pecado mortal não adianta arrependimento após a morte. Mas pecados pequeninos, esses sim. Esses podem ser perdoados após a morte. Sim, é verdade, tanto é que São Paulo aos Coríntios, no 1 Coríntios 3, começando lá no 13, quando São Paulo fala a respeito do julgamento do último dia, ele vai falar que existe uma possibilidade daqueles que não tiveram a obra perfeita, de no último momento ainda serem purificados com um tal fogo. Serem purificados com o fogo final. É bonito isso aqui, é muito bonito. 1 Coríntios 3, 13 e seguintes. A obra de cada um se manifestará, a verdade do dia do julgamento, do dia a que declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo todavia como pelo fogo, passando pelo fogo. Então a palavra de Deus diz assim, que no dia do julgamento, aqueles que tiveram a obra perfeita, que vai ser provado pelo fogo. O fogo é que prova o ouro. O ouro, que é o metal mais nobre, ele é provado no fogo. E no momento do julgamento, se nós não tivermos obras perfeitas, vai ser purificado pelo fogo. E se alguém não tiver uma obra perfeita, mesmo assim vai ser salvo como passando pelo fogo. Essa purificação final dos eleitos, a igreja chamou de purgatório, que vem do nome purgar, que significa purificar. O que vem a ser purgatório? Quem aqui já passou por uma cura interior violenta de chorar mesmo, de experimentar aquele choro, lembrando de mágoas, de traumas do passado? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Muita gente. Isso é purgatório. Você está se recordando, está se curando e purificando daqueles remorsos, traumas, e é como se você estivesse passando de novo por aquilo. Essa é a purificação final. Hoje nós vamos nos libertar dos últimos apegos, mágoas, ressentimentos ali. Por que é necessário o purgatório? Lá em Mateus 22, vocês se lembram? Anotem só, não vou abrir. Vocês se lembram daquela passagem em que o rei deu banquete e os convidados não foram dignos? O rei mandou chamar gente de tudo quanto é lado. Pobres, ricos. E quando o rei entrou na sala do banquete, lá em Mateus 22, é claro, e diz assim, que quando o rei entrou na sala do banquete, encontrou alguém que não tinha a veste nupcial. E ele perguntou, por que você não está com a roupa de festa? Por que você não está com a veste nupcial? E o homem não respondeu algum, ele jogou nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o rei, ele dava a festa, assim que o convidado chegava à festa, assim era o costume. O rei tinha uma sala, uma antessala antes do banquete, que era a sala do vestuário. Lá estavam vestes coloridas, brilhantes, alegres, coloridas, muito diferente das vestes usuais. E a pessoa chegava naquele quartinho e escolhia a veste que lhe servia, o tamanho, a cor, e entrava com a veste de festa. Ora, alguém entrar na sala e recusar a veste nova, sem deixar a veste velha lá do lado de fora, isso é uma desfeita muito grande. Ninguém pode estar na sala do banquete com a veste velha, mas tem que passar pela antessala do banquete para deixar aquela veste velha e suja e vestir a veste nova. O Monsenhor Odorando, ele é muito sábio, que foi vigário-geral de Goiânia. Ele é um padre conciliar, ele participou do Concílio Vaticano II. Ele foi um dos padres que esteve lá.
E ele conta que teve uma vez que ele realizou o casamento de uma pessoa que era filha de uma mulher da alta sociedade, muito benfeitora, que ela dava tudo para a igreja, para os pobres, caridosa demais. E estando para casar a filha mais nova, ela resolveu caprichar até o extremo no casamento de sua filha. Ela fez questão pessoalmente de escolher os fraques dos noivos, dos padrinhos, e os vestidos longos das damas, das madrinhas. Ela escolheu e alugou ela mesma. E obrigou cada um a chegar meia hora antes, não queria atraso nenhum. Cerimonial, orquestra, foi até exagerado. Tudo arrumadinho. A noiva entrou na hora certa, o noivo, o bispo presente, o monsenhor Aldorano, o vigário geral, tudo lindo, perfeito, tapete, cerimonial, lindo. Entrou, tudo começou, aquele cântico lindo. Casamento perfeito. Tudo perfeito, tudo harmonia, tudo harmonioso. Mas quando a mãe da noiva olhou para o pé, o casamento dela acabou. Ela tinha ficado com aquele sapatinho velho até a última hora. Isso já aconteceu com algumas de vocês, né? Ela ficou com aquele sapatinho velho à última hora, para depois calçar o sapato novo, mais apertadinho. E o sapato mais velho, que é descorado, mais confortável, ficou, e ela esqueceu, entrou para a igreja, para o templo, com o sapato velho. E estava tudo perfeito, todos lindos. Menos ela não estava em harmonia. Para você entrar na sala do banquete, para você entrar na presença daquele que é santo, Deus ainda permite essa purificação final, para você se arrumar direitinho, para você se vestir de branco, para largar aqueles remorsos, aqueles pecadinhos pequenininhos. É preciso. E existe uma passagem na Escritura que é incontestável a existência do purgatório. E quando a gente mostra ela para um coitado de um protestante, ele fica encantoado e não consegue sair deste pega que a gente pode sempre fazer neles quando eles falam que não existe purgatório. Respeitosamente eu digo para eles, existe sim. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18 e seguintes. Essa passagem é clara em mostrar que existe purgatório. Não tem como negar. Além dos argumentos fortíssimos que eu apresentei até então, existem outros argumentos mais fortes agora, que agora são bíblicos. E incontestáveis esses argumentos que eu forneço agora. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e seguintes. E eu lerei na mesma tradução de João Ferreira de Almeida, a mesma Bíblia deles. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, 20, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. São Pedro, ele é muito claro em dizer que naquele lapso virtual de tempo, vou dizer assim, naquele lapso de tempo, nosso tempo, da nossa época, entre a sexta-feira santa e o domingo da ressurreição, Jesus desceu à mansão dos mortos. Lá em Colossenses 2, Paulo fala que ele foi lá no inferno e resgatou o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Paulo fala que Jesus foi lá ao inferno e tirou o documento que nos condenavam. Mas agora Pedro é mais claro ainda, em dizer que naquele lapso de tempo, naquele espaço de tempo, Jesus foi a um lugar que não é o inferno, mas também não é o céu. Ele foi num lugar que tem prisões, mas para resgatá-los, para vivificá-los, para viverem no paraíso.
Não há o inferno, porque a pessoa, uma vez que vai para o inferno, não há mais salvação. Após o inferno, não há conversão. Mas Jesus foi pregar a almas que uma vez que foram condenadas, mas não na eternidade, porque eles não tiveram a perfeição naquela época antes de Noé, eles não tiveram a oportunidade de ouvirem a palavra da salvação, porque depois do inferno não há salvação. E Jesus desceu lá para pregar, para salvar. Ora, não é inferno, porque no inferno não há salvação. Então esse lugar intermediário, que não é céu e não é inferno, é purgatório. Não tem como contestar. E São Pedro ainda continua dizendo mais ainda. 1 Pedro 4, 4 a 6. E acham estranho, não concordes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Por quê? Por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem, segundo Deus, em espírito. Entenderam? Está claro ou não está claro que Jesus pregou aos mortos? E que esses mortos tiveram possibilidade de salvação. A necromancia, o contato com os mortos, é proibida pela palavra de Deus. Deus não permite que o morto volte à terra. Deus não permite. Abramos a nossa Bíblia em Lucas 16, de 19 a 31, na parábola do rico e do Lázaro, onde mostra a realidade do céu e a realidade do inferno. E mostra também que o morto não volta a esse mundo. E que não permite o próprio Jesus. Não permite. Lucas 16. 19 a 31. A palavra do Senhor mostra que Lázaro é um pobre mendigo que estava na porta do rico e queria se fartar pelo menos das migalhas que caíam. Nem isso deixaram. Ora, sucedeu que morreu a ambos, o rico e Lázaro. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Assim os israelitas chamavam o céu seio de Abraão. Abraão é pai, lá para junto de Deus. E o rico foi para o inferno. Lá nos tormentos do inferno, o rico disse então, viu Lázaro lá junto de Deus, vivo, conversando com Deus, muito vivo, morto, vivo. Morto conversando com Deus, vivificado. O morto não fica dormindo lá, dormindo no céu, não. Conversando com Deus. E quando Jesus conversou com Moisés, morto, mortinho da Silva, Deuteronômio 34, mortinho da Silva, Jesus conversou com o morto, mas com o morto qualquer, santificado. Jesus conversou com Moisés, lá na transfiguração, em Mateus 17, Jesus conversou também com Moisés, que havia morrido e estava mortinho da Silva, mas depois que morto fica dormindo, não. Morto conversa, nem se fosse sonâmbulo para responder para o outro. O que mostra que os mortos não estão dormindo. Um erro grave que os protestantes cometem, acham que quem está morto está dormindo, esperando a ressurreição do último dia. Não, nós temos nosso julgamento imediato e a nossa alma vai para junto de Deus. O que vem a ser a alma? A alma é o princípio do ser. O nosso ser sem alma é cadáver. E espírito, o que vai ser espírito? É o coração da alma. Espírito tem sentimento. É o sentimento, é o nosso eu profundo, é o centro de nossas decisões. A alma tem sentimento. E como se chama o coração da alma? Espírito. Entendeu o que é alma e o que é espírito? Essa divisão entre alma e espírito é muito tênue, é muito assim, dúbia, mas vale a pena você pegar o catecismo da Igreja Católica, nesses lugares em que explica a diferença entre corpo e alma e espírito, 997, 998, 999 do catecismo. Vale a pena você ver isso aí, tá? Mas é muito bonito isso aí, muito bonito. Mas então entenda a alma como coração, o espírito como coração da alma. E a alma é você por completo. A alma é você por inteiro. A alma é você na sua essência. E o seu coração chama-se alma, chama-se espírito, tá bom? O coração seu se chama espírito.
Então, nesse versículo aí, 23, o rico então pede para Lázaro. O que ele pede para Deus? Mande que Lázaro more minha língua, pois sou atormentado. O que Deus responde? Não necas. Não. Deus fala que tem um abismo entre nós e vós. Não é verdade? Aí lá no versículo 28, o rico vai pedir para Deus mandar um morto para casa. Vamos lá, versículo 28? Versículo 28, leia. Para lhe testemunhar. Versículo 27, versículo 27. O rico disse: rogo-te, pai Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois você tinha 5 irmãos, que não venham cair nessa fria, ou será se é quente, não sei se tem ar-condicionado lá. O que Deus responde? Versículo 29. Eles lá têm Moisés, profetas, ouça-nos. O que o rico disse? Não para Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. O que Deus diz? É Deus. E quem está contando essa parábola? É Jesus. O que Deus responde? Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscite algum dos mortos. Deus permitiu que o morto voltasse à terra? Não. Por que Deus não permitiu que o morto voltasse à terra? Porque tem proibições severas. Desde a época de Moisés e dos profetas, existem proibições severas. Não perca a próxima etapa do curso Fé Católica: Espiritismo e Cristianismo. Nós vamos mostrar que não existe reencarnação, que o morto não volta. Não perca a próxima aula. Não, você não pode perder. Não perca. Mas o que eu queria mostrar para vocês nessa passagem aí, que é muito clara, é que o morto não fica dormindo. E nós podemos rezar pelas almas dos fiéis que partiram para a eternidade. Podemos rezar por eles. O costume de rezar pelos mortos é um costume anterior ao cristianismo, vem dos judeus. Está no livro de Macabeus, que infelizmente falta em algumas doutrinas e seitas protestantes. A Universidade Metodista do Brasil já adota Macabeus. Interessante, né? E tem alguns doutores lá em Macabeus, na igreja deles. Eles se conhecem como livro inspirado por Deus. Então, em 2 Macabeus 12, 40 a 46, que antes de Salmos tem Jó, e antes de Jó tem Macabeus. 2 Macabeus 12, 40 até o 46. Achou? Na página 608 da Bíblia Ave Maria. Aqui conta que algumas pessoas morreram, eram soldados que lutavam contra a invasão romana. Eles lutavam contra a invasão romana e eles morreram tendo debaixo de suas túnicas ídolos. Morreram em pecado, mas não em pecado grave. Aí Macabeus, ele manda fazer uma coleta para rezar pela alma daqueles que morreram, dando sua vida por Deus numa guerra, defendendo as coisas de Deus. Versículo 43. Em seguida fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. 45. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era isto um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Que faltas? Aquelas faltas pequenas que não levam à condenação eterna. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos seres transcendentes.
Quantas vezes a gente vê que um ser humano transcende seus limites, e a pessoa está no fim das forças, de repente arruma força para atravessar um lago que está morrendo, afogado. Às vezes está para salvar alguém. Às vezes você vai fazer uma prova e você lê um pouco só e de repente você sai da prova, puxa vida, eu não esperava tirar uma nota tão boa. Você transcendeu, nós transcendemos nossos limites e a nossa oração também transcende os limites. Ora, eu tenho certeza que minhas orações, até por pessoas à distância, curam. Quantas vezes eu já rezei por telefone e pessoas foram curadas por Jesus à distância? Tenho notícia até de em outro país, a oração. Tenho notícia até de fita, de CDs, de pregação minha, que já foram até para Japão, até para os Estados Unidos, e que foram, eu recebi carta, recebi telefonema de pessoas que foram curadas nesse lugar. Porque Jesus, o poder dele não se limita ao tempo, não se limita. E por isso nós temos certeza que a nossa oração também pode ultrapassar o limite da morte. Quando nós rezamos pelos mortos, nós não estamos entrando em contato com eles. Mas a oração de muitas pessoas que intercedem por mim aumenta a minha força de servir a Deus. Quantas vezes eu estou fraco, mas eu recebo uma força diferente. Alguém liga para mim, Roberto, eu estava rezando por você essa semana. Eu recebo uma força diferente. E isso aconteceu com vocês. Alguém à distância rezou e você teve uma força. Você rezou, fez uma boa prova para tua mãe, estava com o joelho lá diante de Nossa Senhora, rezando o rosário, e você sentiu bem naquela prova, sentiu bem, transcendeu os seus limites de inteligência. Assim também a nossa oração por aqueles que morreram aumenta-lhes a vontade de largarem seus rancores e se unirem a Jesus o quanto antes. Aqui no catecismo, aqui na nossa apostila, na página 19, eu faço uma pergunta boa aí, que eu já adiantei algumas perguntas que os irmãos protestantes fazem. Perguntar, por que então rezar pelas almas do purgatório, se sua sorte póstuma já está definida? O que significa sorte póstuma? Para que rezar pelos mortos se depois da morte não tem conversão? Para que adianta rezar para os mortos? Depois da morte não há mais conversão? Hein? E aí? Como é que você sai dessa aí? A resposta é boa também, simples. Resposta: não pedimos que essas almas mudem de opção. Não pedimos que aqueles que morreram avessos a Deus se convertam depois da morte. Isso seria impossível. Mas pedimos que aqueles que morreram no amor de Deus ainda imperfeito acabem de se purificar dos resquícios do pecado, aqueles pecados pequenos, que segundo São João, se lembra da passagem, 1 João 5, 16, 17? Aqueles pecados pequenos que segundo São João não levam à morte, mas nos tornam imperfeitos no amor a Deus. E quanto tempo a pessoa vai ficar no purgatório? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Quanto tempo a pessoa vai ficar no purgatório? 2ª carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro, 2 Pedro 3,8. Diz assim na tradução de João Ferreira de Almeida. Mas, amados, 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na vida eterna não tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, não. Na vida eterna só existe o hoje. Existe um provérbio grego para mostrar a onipresença, a onisciência de Deus. Deus vê tudo em todos os tempos, hoje. Para Deus, quando Jesus morreu? Hoje. Para Deus, quando Jesus ressuscitou? Hoje. Agora. Isso é lindo. O seu purgatório pode ser um piscar de olhos, o seu arrependimento,
aquele momento, mas não é a quantidade de tempo que interessa na eternidade, mas a intensidade da sua alma em querer se agarrar a Deus e buscar a luz eterna. Isso é magnífico, gente. Por isso que a igreja é muito clara em dizer que os santos que morreram, que estão na eternidade, não estão dormindo. E quando nós rezamos por eles, não estamos praticando a necromancia. Jesus conversou com o morto, revivificado, ressuscitado, purificado, que foi Moisés. E eu fico às vezes pensando comigo mesmo, como é que meus irmãos protestantes querem contestar até as aparições de Maria? Se também Moisés apareceu, teve a aparição de Moisés, teve a aparição de Elias, teve a aparição de dezenas de santos, lá em Mateus 27, versículos 52 e seguintes. Deus permite que Nossa Senhora da eternidade venha visitar, mas Deus não permite que o morto que está lá no purgatório venha visitar os outros mortos. Deus não permite que o morto tenha contato com outro morto. Deus não permite que as almas do purgatório venham auxiliar os vivos. Eles precisam de nossos auxílios, mas as almas não podem nos auxiliar. As almas não podem auxiliar. E é heresia rezar por almas para pedir ajuda das almas. É heresia. É paganismo. As almas não podem nos ajudar. Elas precisam de nossas ajudas, da nossa ajuda. Elas precisam de nossa intercessão. Agora, uma vez que elas entram no gozo eterno do céu, o dogma da comunhão dos santos, lá no céu é tudo oração. Lá tudo é festa, lá tudo é banquete, lá é uma missa eterna, como fala em Apocalipse 8. A oração dos santos sobe a Deus como incenso de suave odor. Então aqueles que estão com Deus, Jesus apresenta a eles a necessidade dos mortos, nossa, aqui da terra dos vivos. E aqueles que estão na presença de Deus unem num coro celestial, num grande clamor por nós aqui na terra. Então esse dogma, aqueles que vão para a glória, estão intercedendo por nós lá do céu, para que nós alcancemos a vida eterna. É isso que essa intercessão contínua, esse gozo eterno no céu, porque aquele que vai no céu quer orar continuamente, quer estar no gozo, quer estar na plenitude, e Jesus é um com eles, e são um com Cristo, é um só corpo no céu, e esse corpo glorificado no céu intercede por nós que somos o corpo que ainda padece aqui na terra. Esse corpo militante. Esse corpo que está aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, eu mostrei aqui claramente que a ressurreição é a partida definitiva para a casa do Pai e que o juízo particular, irmãos e irmãs, é a opção que cada um faz em vida. E estando diante de Deus, vai se ver diante da opção. E eu vou dizer mais ainda para vocês. Deus só está esperando você. Você vai morar no céu. Lá é o seu lugar. Mas procure nessa terra não realizar pecados mortais. E se você pecar um pecado mortal, confesse imediatamente. Confesse. Ninguém pode julgar se alguém está no inferno ou no céu. Só Deus sabe. Só Ele. E a misericórdia dele é tão grande que o primeiro a entrar no céu depois de Jesus foi um ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso aqui, misericórdia. Hoje mesmo. E Jesus não falou para aquele ladrão, você vai dormir e depois no último dia você vai ficar comigo. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele é poderoso para apagar até um montão de pecado de um ladrão e levar ele para a salvação eterna. Tudo depende dele. Quanto tempo você vai ficar no purgatório? É a misericórdia de Deus. Confie na misericórdia de Deus. Mas aqui na terra, faça o possível para você ser santo, porque Ele aguarda você. Ele espera você. Você vai morar no céu.